Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Maria Clara, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia, Ana. E aí, foram bem na prova? Bom dia, Diego. Eu tô bem, e você? Que bom. Dá mais um tempinho pro pessoal entrar. Bom dia, Tiago. Oi, bom dia, Poliana. Eu tô bem, e você? Como você está? Bom dia, Manuela. Oi, Tiago, pode falar, pode perguntar. Tô bem, Manuela, e você? Eu vou primeiro fazer a correção da prova, Maria Eduarda. Depois, se der tempo, a gente começa o 7. As notas, eu nem corrigi a prova ainda, tá? Eu que vou fazer aqui com vocês, para vocês. Eu não sei se vocês anotaram ou não, tá? As respostas de vocês, mas conforme eu for corrigindo aqui, vocês podem ir anotando, tá? A prova ainda não corrigi, a hora que eu corrigir e lançar, eu coloco lá no grupo, tá? Eu aviso lá no grupo que já estão lançadas no Dateduc, tá? Pronto, eita, tá faltando bastante gente nessa sala, hein? Bastante gente mesmo. Diego, se eu vou começar corrigindo a prova, tá? Se der tempo, a gente começa o livro novo. Ok? Mas primeiro eu vou fazer a correção da prova e vocês acompanhem aí. Só vou esperar mais um pouquinho, que tá faltando bastante gente. Não, Diego, acabei de falar, não corrigi a prova ainda. Eu vou fazer a correção com vocês, vou colocar aqui a tela, nós vamos corrigindo e vocês comparam aí com o que vocês anotaram. Não sei se vocês anotam, conforme vocês fazem a prova,
Mas se não anota, anota agora a resposta para depois compararem, tá? Aí eu vou corrigir hoje à tarde ou amanhã, a hora que lançar no Datedu, que eu aviso lá no grupo que já está lançada, tá bom? Esperar mais uns 2 minutinhos, que está faltando bastante gente, aí eu começo a correção. Faltando muita gente. Tem 52 comigo, né? Então tem 51. E a sala de vocês, as duas juntas, se eu não me engano, dá 78 ou 79 alunos. Então tá faltando bastante gente. Certo? Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Todo mundo vendo aí? Eu vou deixar o chat aberto para a gente fazer a correção e qualquer dúvida que for surgindo, tá? Todo mundo vendo aí a prova? Sim, dá um ok aí. Ok, tá, todo mundo vendo aqui então. Ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Aqui, Carlos. Pronto. A Maria Eduarda está entrando, a Gualda. Tem mais aqui. O Lucas e o Enzo. Pronto, vamos lá. Então, eu vou começar, tá? Caso alguém for entrando aí, eu vou admitir. Então, vamos lá. Ó. Primeira questão. Caso a frase Urano e Netuno só podem ser vistos através de possantes telescópios, caso essa frase fosse reescrita para indicar um fato de realização provável no futuro, a forma verbal podem deveria ser substituída por qual forma qual vocês colocaram? Ó, poderão, tá? Então, seria Urano e Netuno poderão ser vistos através de possantes telescópios, tá? Então, poderão, ok? É a terceira alternativa aí, tá? Vocês vão anotando aí, tá? Caso depois tenha alguma dúvida, caso depois tenha, na hora que eu lançar as notas, né? Pode ser que... Bom, essas aqui são corrigidas automaticamente, né? Mas anotem só para vocês saberem qual foi a resposta de vocês, tá? Pronto, vamos lá para a segunda. Na frase, deixa eu admitir aqui mais um. Pronto. Na frase, caso a pesquisa fosse aprovada, eles viajariam amanhã. O verbo fosse está no futuro do subjuntivo, pretérito perfeito do indicativo, futuro do pretérito, presente do indicativo ou pretérito imperfeito do subjuntivo. Qual que vocês colocaram aí? Exatamente, aqui, ó. Tá, ó. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, a última alternativa aí. Acertou, Carlos.
Pronto? Vou para a próxima. Todas estavam, Vitória, tá? Vamos lá. Na frase, daqui a 15 dias faço 35 anos, a ação expressa tem a ideia de futuro, mas o verbo está no... Olha, qual que é o verbo aqui? Ó? O verbo fazer, tá? Isso, o verbo está no presente, tá? Aqui, ó, presente. Tá? Então, é correto eu falar, né? Daqui a 15 dias faço. Informalmente, né? Poderia ser falado, poderia ser aceito. Mas o correto é daqui a 15 dias farei 35 anos, tá? Então, aqui o verbo está no presente. Pronto? Então, vamos lá. Assinale a frase em que a vírgula foi usada para isolar uma oração intercalada. Alguns queriam o livro, muitos o álbum. Ajudem-me, musas, nessa nova obra. O problema, ressaltou o apresentador, é urgente. As cartas entreguei ontem. Qual a alternativa? Espera aí só um minutinho que eu vou admitir aqui. Pronto. Aqui é a terceira, tá? Como não tem letra, né, seria A, B, C. Então, o problema, ressaltou o apresentador, é urgente. Então, é a terceira aqui, ó, tá? Opa, 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 opa. Não, não, não. Ó, no trecho, foi não apenas a primeira publicação da vanguarda brasileira, mas também a mais ousada e experimentadora. A conjunção mas também expressa sentido de adição, porque olha aqui, ó, ela não foi apenas a primeira publicação, tá? Mas ela também foi ousada e experimentadora. Então, adição, tá? Ela foi a primeira, ela foi a mais ousada e foi experimentadora, tá? Então, aqui a adição. Eu vou corrigir ainda primeiro, tá, Maria Eduarda? Quando eu lançar no Dateduc, eu coloco no grupo que a nota tá lá, tá bom? Vamos lá então agora, tá? Para as dissertativas. Reescreva esta parte do manifesto. É preciso refletir, é preciso repensar, é preciso esclarecer e é preciso construir, de modo que as frases formem um único período e que se evitem repetições do verbo. Então, eu teria que evitar a repetição do verbo ser, que no caso aqui tá é, né? Então, como que ficou essa frase aí? Isso, é preciso refletir, vírgula, repensar, vírgula, esclarecer e construir. Então, é preciso refletir, repensar, esclarecer e construir. Lembrando que eu tenho que fazer o uso das vírgulas, né? É preciso refletir, vírgula, repensar, vírgula, esclarecer e depois e construir.
Então, vamos lá para a próxima. Observe as duas orações seguintes. Nosso time jogou muito bem e perdeu. Depois, nosso time jogou muito bem e ganhou. A conjunção e exprime a mesma ideia nas duas orações? Tranquilo, Beatriz. Normal, né? Tá caindo. Tem dia que a minha aqui dá uma caída também. Tem a mesma ideia as duas orações? Sim ou não? Não. Por quê? Na primeira, quando fala, nosso time jogou muito bem e perdeu. Pela lógica, se ele jogou bem, ele deveria ganhar, não é? Nós temos aqui duas orações, tá? Ó, nosso time jogou muito bem, ó, e perdeu. Duas orações, ó, né? Tenho dois verbos, duas orações, ok? A primeira exprime a ideia de oposição, tá? Ó, porque foi oposto, tá vendo? Ó, se ele jogou bem, né? Se a gente fosse pela relação de causa e consequência, ele deveria ter ganhado, mas ele perdeu, né? Então, na primeira, ele expressa uma ideia de oposição, né? A conjunção expressa uma ideia de oposição. Na segunda, olha, nosso time jogou muito bem e ganhou. Então, ele não só jogou muito bem, como também ganhou, tá? Então, na segunda, exprime uma ideia de adição. Não, não tem problema, Mariana, tá? Se você colocou que uma exprime a oposição e a outra a adição, tá correto. Ok? Então vamos lá, próximo. Quais são os elementos da comunicação que estão envolvidos, segundo o esquema linguístico, em um ato comunicativo? Quem fez aí, quem fez, pode escrever. Ninguém, gente? Alguém quer que eu abra o áudio aí? Exatamente, Vitória. Mensagem, o emissor, receptor, referente, código e canal, tá? Não importa aí se alguém colocou numa ordem diferente, mas que tenha todos esses elementos, tá? Está correta. Ok? Então vamos aqui para a próxima. Então vamos lá. Leia a frase: os astros luminosos são as estrelas. Agora, reescreva essa frase, colocando o verbo no pretérito perfeito do indicativo. Então, ali o verbo ser no pretérito perfeito do indicativo. Como ficaria? Isso, exatamente. Foram. Os astros luminosos foram as estrelas, né? Acertaram tudo aí, a maioria até agora. Que maravilha.
Então, vamos lá agora para a última. Então, lá na apostila 6, na página 344, o exercício 10, tá? Então, era para tirar uma foto e enviar do exercício feito, ok? Então, não tem como eu abrir um por um aqui. Então, vamos lá. Vocês estão com a apostila aí? Então, beleza, vamos lá. Então, ele pedia assim no exercício: indique quantas orações existem nos enunciados seguintes e se nelas há conjunções aditivas ou opositivas. Então, letra A. Vamos lá uma por uma, tá? Ricardo e Débora almoçaram naquele famoso restaurante. Quantas orações tem aí? Isso, eu tenho uma oração. E qual conjunção eu tenho aí? A conjunção aditiva e. Lucas, você pôs aí ó, uma oração aditiva. Ele está perguntando quantas orações e da conjunção. Então, você tem que colocar que tem uma oração e uma conjunção aditiva, tá? Letra B. Estudaram muito e tiraram as maiores notas da classe. Quantas orações eu tenho? Duas orações. E conjunção? Ela é aditiva ou ela é opositiva? Aditiva. Que conjunção que é? Conjunção E. Oi, pode falar, Maria Eduarda. Tá certo. Qual exemplo, o Galinari? Peraí, Diego, só um minutinho. Ô, Lucas, o que você colocou aí? As o quê? E aí, senhor, beleza? Eu tô bem, e o senhor? Bem também. Ô, senhor, é, assim, eu pus assim, uma oração aditiva. Não, mas na A, eu pus assim, uma oração aditiva. Mas estava pedindo também para selecionar qual era a conjunção? Não, mas poderia pôr, tá? Ele pede assim, indique quantas orações existem nos enunciados seguintes e se nelas há conjunções aditivas ou positivas, tá? Ah, eu só pus assim, duas orações conjunções aditivas. Duas orações, vírgula, conjunções aditivas. Uhum. Certo. É que eu estou reforçando aqui para vocês só lembrarem das conjunções, Tá. Beleza, tá? então, senhor, valeu. Lucas, as é conjunção, sim. Deixa eu voltar à aula presencial. Você vai ver, você vai encher minha garrafinha. Vamos lá, então. Letra C. Saiu cedo de casa, não obstante, chegou atrasado no trabalho. Quantas orações eu tenho? Duas orações e uma conjunção opositiva. A conjunção é positiva. Opositiva. Eu tenho duas orações e uma conjunção opositiva. Bem isso. Ei, sétimo ano. Vamos lá então, letra D. Não dançavam nem cantavam bem. Não dançavam e nem cantavam bem. Quantas orações eu tenho? Duas orações. E a conjunção é aditiva.
Pronto? A última, letra E. As crianças pulavam e corriam e gritavam. Tá parecendo o sétimo A. 3 orações e a conjunção é aditiva. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a alguma questão? Se teve dúvida? Oi, pode falar, Maria Eduarda. Qual a, Enzo? Você tem que falar para mim qual que é a questão. Aquelas, a 10, a última aqui. Deixa eu ver qual que era a aqui. Ricardo e Débora almoçaram naquele famoso restaurante. Eu tenho uma oração e uma conjunção aditiva. Então, a letra A do exercício que vocês fizeram aí na apostila e tiraram a foto, eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo só. E a conjunção é aditiva. Por nada. Alguém mais quer perguntar alguma coisa sobre a prova? Então, sobre o tempo verbal, lembra? O tempo verbal, aquelas tabelinhas que tem na apostila, vocês têm que estudar aquilo ali, né? Saber que dentro do modo indicativo, eu tenho o presente, depois no pretérito, eu tenho o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. E o futuro, eu tenho o futuro do presente e o futuro do pretérito, né? Depois, no modo subjuntivo, eu tenho presente, eu tenho o pretérito só o imperfeito e eu tenho o futuro, tá? Então, vocês têm que pegar aquelas tabelinhas que tem lá na apostila e, ó, estudar, 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 tá? Porque não tem uma regra, tá? A gente tem que pegar e estudar aqueles tempos lá, os modos e os tempos. Elas estavam tudo em posição diferente, tá, Vitória? Tanto as questões quanto as respostas ali nas alternativas, elas estavam tudo, cada um recebeu de uma maneira. Não seja por isso, Lucas, na próxima aula eu posso fazer um ditado aqui, e vocês vão escrevendo, né? Eu dou uns exercícios a mais, né? Falo, pega o caderno que agora eu vou ditar. Já que você está com saudade, aí eu dito aqui, ó. Certo, Maria Eduarda? Então pega aquelas tabelinhas que tem na apostila e estuda, estuda bastante, né? Lembrando que no modo indicativo, o pretérito perfeito é aquele em que a ação foi realizada no futuro e terminada. O imperfeito é aquele que dá uma ideia de que não foi totalmente acabada. E o mais que perfeito é aquela ação no passado que aconteceu antes de uma outra ação também no passado, tá? Então, vocês têm as tabelas nessa apostila, acho que é na 5 ou na 6, eu não lembro. E tem uma apostila lá no início, né? Que tinha uma tabela que eu pedi para vocês destacarem, né? Que vocês colocam, lembra que eu ensinei a achar o radical? E ali vocês podem ir colocando, né? Vendo os verbos, colocando o radical e trocando, tá? Será, Diego? Será que vai estar com nota azul? Vamos ver, né?
Pode, abre aí. Abriu? E aí, sir? Oi, eu quero essa cadeira aí, hein? Mó sono. A cara de sono. Diga. Aqui, sir, ó. Tenho provas. Ah, você tem provas. Aqui, ó. Você tem mesmo provas a semana toda para fazer. Ah. Muito bem. Então eu acho que vai ficar com azul, né? Respeito. Se ficar com azul, ganha uma caixa de bombom. Mas eu já tô. Tá, não sei, eu posso pôr uma vermelha, tô zoando. Não posso comer. Nossa. Só dá essa cadeira aí que eu aceito. Ô, louco. Pronto, vou fechar aqui seu áudio. Valeu, sir. É nóis. Tá, pessoal, a gente tem ainda alguns minutinhos aqui, tá? Só para dar uma adiantada, tá? Nós vamos começar na próxima aula a falar sobre o modo imperativo, né? Que nós vimos apenas o indicativo e o subjuntivo, tá? Então, o modo imperativo, né? Só para dar aí uma prévia, né, da próxima aula, é o modo onde eu dou uma ordem, faço um pedido, dou um conselho ou súplica, né? Ah, o que é súplica? Súplica é a mesma coisa que implorar, tá? Então, no modo imperativo, nós não temos tempo, tá? Nós temos imperativo afirmativo e imperativo negativo. O afirmativo, quando eu digo, olha, faça sua lição, né? Faça a tarefa. E no negativo seria quando eu digo, olha, não faça a tarefa, tá? Ana Paula, vamos parar né? De apontar o dedo pro colega, erros todo mundo comete, tá bom? Provavelmente sim, tá, Lucas? Eu só não vou compartilhar a tela aqui agora, porque senão não vai dar tempo da gente ver o conteúdo todo, ok? Mas o modo imperativo é esse, é o que nós vamos estudar na próxima aula, tá bom? E foi o que nós usamos no trabalho também, né? Porque nós tínhamos visto alguma coisa já sobre ele, né? Então ele é usado bastante também em anúncios publicitários, campanhas, certo? Que foi o que vocês fizeram lá nos trabalhos. Então, só para dar uma prévia sobre isso, tá? Então, na próxima aula, o imperativo. O imperativo é o que dá ordem, pedido, né? Expressa uma ordem, pedido, conselho, súplica, tá? E nós não temos tempo nele, tá? Nos outros, como nós temos o presente, o passado e o futuro, o imperativo não. Nós não temos tempo, tá? E ele é formado através do subjuntivo e do indicativo, tá? Então vai ser uma junção ali dos dois, que depois nós vamos ver, porque tem uma tabelinha também, ok? Certo? Pessoal, ó, eu estou olhando aqui, tá? Número de participantes, 44, né? 45 porque eu estou aqui presente, conta eu também. Então tá faltando muita gente, tá? Então vocês aí dão um toque nos colegas de vocês. Estão faltando muito. Eu ainda não corrigi a prova para ver se todo mundo foi bem, tá? Não comecei nem a corrigir, certo? Já estamos no terceiro bimestre, então eu peço que compareçam às aulas, tá? Porque, mas isso aqui é gravado no YouTube. Só que quando vocês têm alguma dúvida, vocês perguntam aqui, eu já respondo na hora, né? Lá no YouTube não vai ter como fazer isso, né? Fica já gravada.
Algumas pessoas saíram já, né? Imagina se eu fosse começar já o conteúdo novo. Falar, não, eu vou começar. Nem que seja para começar, continuar a próxima aula. Então, pessoal, mais responsabilidade, tá? Oi, Maria Clara, pode perguntar. Ah, obrigado. Certo, pessoal. Então, aí, ó, o pessoal que saiu, se eu fosse começar agora, é que não ia dar tempo, né? É um conteúdo um pouquinho não tão extenso, mas se eu fosse começar agora, eles já iam perder, né? Então, assim que eu corrigir a prova e lançar no Datedu, eu mando lá no grupo, tá ok? Eu aviso lá no grupo de vocês. Provavelmente amanhã, tá? Porque eu tenho a do sexto e também tenho a de vocês para corrigir, ok? Então, até a próxima aula. Não faltem, ok? Avisem os colegas. Depois eu vou mandar um recadinho no grupo, tá? Certo? Então, bom restinho de semana aí. Boas provas aí, que vocês têm provas ainda, né? Até sexta-feira. E até segunda, tá bom? Tchauzinho. Tchau, tchau, Ana. Tchau, Manu. Tchau, Mariana. Tchau, Jean. Até segunda.